Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Convido você já a deixar o seu like aí, você conhece já o conteúdo desse canal, sabe que é um conteúdo de qualidade. E se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você também, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like aí no canal. Bem, agora, a partir desse momento agora, eu quero falar para vocês como está a minha vida hoje, depois que eu conheci essa parte de investimento. O que mudou, né, de lá para cá, né? Então vamos lá. Hoje eu estou com 41 anos. Eu comecei a entrar nessa parte desse mundo de investimento com 39 anos, outubro de 2021. Hoje a gente está em setembro, próximo mês agora vai fazer 2 anos que eu comecei a investir. Vai fazer 2 anos que eu me tornei investidor, vamos dizer assim. E como eu comecei a investir? Eu lembro que um certo dia, num dado momento, eu comecei a pensar, a refletir sobre a vida, né? E olhei para a minha vida, né? E olhei para a minha conta bancária e vi que não tinha nada. E vi que eu estava trabalhando, que eu sempre trabalhei, e eu não tinha nada, não tinha nenhum valor guardado lá que me rendesse alguma coisa. Então eu parei para pensar isso assim comigo mesmo, né? Eu pensei, eu tenho que começar a guardar algum dinheiro, porque senão eu vou passar a vida toda só correndo atrás do dinheiro, né? Como diz aquele Robert Kiyosaki lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é a corrida dos ratos, né? É aquela corrida que você passa a vida toda trabalhando, correndo atrás do dinheiro. 30 dias do mês, quando chega no final do mês, você pega aquele valor, paga todas as suas contas, fica zerado e depois você começa de novo do zero. E você começa a fazer aquela corrida dos ratos, que é que ele explica lá. Você está correndo atrás do dinheiro, quando ele chega na sua mão, você paga tudo, fica zerado, aí você volta de novo e vira aquele ciclo. Então eu comecei a pensar, poxa, eu preciso guardar algum dinheiro. Então eu peguei e disse, vou pegar aqui, vou investir R$200. Eu lembro que eu tinha aberto uma conta, né, no banco digital na época, né? E eu vi lá que tem um CDB lá, CDB de liquidez diária, né? Aí tem lá CDB mais limite de crédito. Ou seja, você investia um valor naquele CDB e aquele valor ficava como um crédito no seu cartão. Naquela época eu estava sem cartão de crédito também, só tinha cartão de débito. Então eu pensei, vou fazer isso, pelo menos eu invisto lá R$200, vai me render alguma coisa lá. Eu não sabia exatamente como seria esse rendimento, né? Sabia que seria pouco, mas peguei e investi lá R$200. O que aconteceu? Naquele cartão que era só débito, ele virou crédito também. Então eu poderia comprar crédito com aquele valor que estava lá, que foi os R$200, é como se fosse um cartão pré-pago, né? E mesmo eu fazendo compra com aquele valor, aquele dinheiro lá continuava rendendo, era como se os R$200 ainda estivesse lá, mesmo eu tendo comprado alguma coisa, embora fosse parcelado ou não. Só que eu só podia resgatar aquele valor se eu pagasse a dívida que eu comprei, né, para depois poder resgatar. E eu fui acompanhando lá, e quando a gente começa a investir, no início, a gente parece que é impulso, você não consegue, toda hora você quer estar olhando lá quando está rendendo. E eu lembro que no caso do CDB, né, como ele rende todos os dias úteis, né, eu lembro que toda vez quando eu ia sair para trabalhar, na parte da manhã, eu dava uma olhada para ver quanto tinha lá. Aí R$200 aumentava alguns centavos, e no outro dia mais alguns centavos. Na média, no mês, dava R$2, que era mais ou menos 1%, dava um pouco menos de 1% no início, quando eu comecei, né? Mas dava bem pouquinho mesmo. Aí o que aconteceu, né? No outro mês eu fui investindo de novo, sempre nesse CDB de mais limite de crédito, né? Fui investindo nele. E ao começar a investir nesse CDB, eu fui vendo que tinha outras coisas. Eu tinha esse CDB, aí eu comecei a ver que tinha LCI também, que você não pagava imposto de renda. Aí o que aconteceu, né? Eu comecei aprendendo sobre esse investimento, né? Sobre esse investimento de renda fixa. E fui investindo lá. E num dado momento eu percebi que se eu investisse também no LCI, ela ia trazer um retorno melhor, não ia pagar imposto de renda e tudo mais. Então eu comecei a investir na LCI também. E sempre assim, aos pouquinhos. E foi indo, aos pouquinhos, foi indo. Aí eu comecei a me aprofundar naquilo. É como eu disse, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue ir bem mais além. Quando a gente não tem, infelizmente a gente vai estar sempre, num certo nível que a gente não vai conseguir subir. Geralmente a gente vai estar naquele nível e vai caminhar sempre naquele nível ali. Você não vai conseguir dar aquela alavancada. Mas, quando você começa a buscar conhecimento e aprender, você começa
a ver que existem várias formas de investir, vários tipos de investimento, investimentos seguros, investimento um pouco mais arriscado, mas que também pode trazer um retorno bem maior. Então, quando foi outubro, né, de 2021, eu comecei a investir. Eu lembro que aproximadamente um ano depois eu entrei no Tesouro Direto. Comecei a aprender antes sobre ele, vi vários vídeos, fui aprendendo sobre o Tesouro Direto, como funcionava e tal. E o que eu fiz, né? Eu vi que no Tesouro Direto eu tinha lá o Tesouro Selic, que é praticamente parecido com o CDB, eu tinha o Tesouro Pré-fixado, eu tinha também o IPCA+, e eu me interessei mais pelo IPCA+. Por que eu me interessei mais por ele? Porque eu percebi que nele eu tinha um risco também maior, assim, de perder dinheiro, no caso de eu querer fazer um resgate antecipado, se eu precisasse do dinheiro, eu tinha um risco de perder, mas eu também tinha uma oportunidade muito grande de ter um ganho maior do que aquilo que eu contratei. Por exemplo, eu contratei lá comprei alguns títulos do Tesouro IPCA+, que estava pagando IPCA mais 6,2, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6 alguma coisa. Eu percebi que ao longo dos anos eu poderia ter um bom ganho na chamada marcação a mercado, que é você comprar o título, vamos dizer lá, você compra o título a IPCA mais 6. Aí o valor daquele título, vou dar um exemplo, é R$1.000. Se aquela taxa de juros, que é IPCA mais 6, cair para IPCA mais 5, aquele rendimento que você ia ter durante aquele tempo que está determinado lá, que era o IPCA 2045, o seu rendimento vai aumentar bem mais, ou seja, você vai poder fazer um resgate antecipado e ter um alto ganho na marcação a mercado. Então, quando eu comecei a aprender sobre ele, eu comecei a fazer alguns aportes também no Tesouro Direto. Eu fui investindo no Tesouro Direto, e fui fazendo, todos os meses eu fazia algum aporte no Tesouro Direto, e eu vi que aquilo estava me trazendo um grande retorno. E como eu disse, né, no início a gente fica toda hora olhando no aplicativo do celular, olhando como é que está, quanto rendeu, até chegar um dado momento que você desapega daquilo, que você olha, mas já não olha mais com tanta frequência, né? E você vê que as coisas estão dando certo. Então eu fui investir em Tesouro Direto, fui indo em Tesouro Direto, alguns CDBs também, fui investindo em alguns CDB pré-fixado. Comecei a comprar também algumas LCIs e LCA pré-fixadas que estavam pagando uma boa rentabilidade, né? E como eu fui aprendendo sobre investimento, eu percebi que se eu comprasse alguns títulos também pré-fixado e como tinha perspectiva da queda da Selic, ela ia cair, mas eu ia continuar recebendo aquele mesmo valor. Então eu continuei fazendo isso, comprando alguns pré-fixados, alguns atrelados ao IPCA e fui aprendendo. Aí o tempo foi passando, o que eu fui fazendo? Comecei também a aprender sobre fundos imobiliários, ver como funcionava, como é que fazia para comprar os fundos imobiliários e tudo mais, e fui aprendendo sobre ele. E depois que eu comecei a aprender sobre ele, então eu comecei também a comprar fundos imobiliários. Fui comprando alguns fundos, comprei alguns fundos de laje corporativa, comprei de shopping, né? Comprei um fundo de papel também, comprei de galpões logísticos. Fui comprando alguns fundos que vai gerando para mim rendimento todos os meses. E nos fundos imobiliários, a gente tem, né, o dividend yield que cai todo mês na nossa conta, que é como se fosse o aluguel. E você tem também a valorização, né? Ou seja, você, assim como um imóvel, né? Você, por exemplo, se você tem uma casa, comprou ela hoje. Comprei minha casa hoje por 200 mil. Daqui a um ano, ou quem sabe 2, ou até menos, né? 3 anos, aquela casa vai se valorizando ao longo do tempo. E também pode acontecer de desvalorizar, né? Depende do que acontece na cidade, no bairro. Ela pode valorizar ou desvalorizar. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você compra um fundo imobiliário e ele, ao longo do tempo, ele pode valorizar ou desvalorizar. Então, dependendo do momento que você compra, depois que você aprende, você consegue comprar alguns fundos imobiliários que estão num preço bem barato, né? Para que no decorrer do tempo, né, dos anos, eles comecem a valorizar e você ganhar não só com a valorização, mas você ganhar além da valorização, você ganhar também com dividend yield todos os meses, que é um aluguel que os fundos imobiliários pagam para cada cotista, né? Ou seja, você recebe uma parte daquilo que você comprou, né? Você comprou uma cota lá, então por cada cota, vamos dizer assim, ele vai pagar, vamos dizer um exemplo, está pagando R$1 por cota, dependendo do fundo que você comprou. Se você tem uma cota lá, você vai receber R$1. Se você tem 10 reais. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$100 por aquelas cotas lá. Então eu fui aprendendo sobre fundos imobiliários, fui investindo, e hoje faz quanto? Hoje faz exatamente 1 ano e 11 meses que eu estou nessa
vamos dizer assim, nessa vida de investidor, me tornei um investidor, não sou um profissional ainda, não tenho um amplo conhecimento, mas aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho tentado passar para vocês nesse canal, para que vocês possam também sair, né, desse, vamos dizer, de uma vida talvez parecida com a que eu tinha no passado, para ter uma vida bem sucedida, como tem sido a minha agora nessa parte de investimentos. Então o tempo foi passando, e como é que está hoje a minha vida, né, a minha parte de investimento? Para quem não tinha nada na conta, para quem vivia todo o tempo só trabalhando para pagar a conta e não sobrava nada, hoje eu já consegui acumular um patrimônio aí em 1 ano e 11 meses de 30 mil reais. E isso não aconteceu da noite para o dia, para você ver, né? Passaram-se quase 2 anos, 1 ano e 11 meses. E no início é bem demorado para você conseguir. Até você chegar nos primeiros 10 mil, demora bastante. Você vai investindo aos poucos, e aquilo vai indo bem pouquinho, gradativamente. Mas cada vez mais que você todo mês tem aquela frequência de fazer o aporte todos os meses, vai chegando um tempo que aquele valor vai subindo, os juros compostos vai trabalhando a seu favor, e você vê que aquele início da sua trajetória, que começou com tão pouco, ela vai decolando aos poucos. Então eu comecei com 200, foi aumentando para 300, quando pensou que não, você olha, você está com 500, 600, 800, aí de repente você recebe algum valor também, você pensa logo, vou investir parte desse valor, vou investir o valor todo se você conseguir, algum valor que você recebeu que você não estava contando com ele. Então assim foi na minha vida. Então hoje eu tenho investido em vários lugares, né, para tentar montar um patrimônio, para que no futuro eu possa ter uma vida mais tranquila. E no decorrer desse tempo, né, quando foi agora no ano de 2023, em janeiro, eu decidi fazer esse canal, que se chama François Renda Mais. Eu pensei, né, poxa, isso que eu aprendi, que eu estou aprendendo, que está mudando a minha vida, está trazendo benefício para mim, eu não posso, vamos dizer assim, guardar isso só para mim. Então eu vou tentar, de alguma forma, expandir esse conhecimento, passar para outras pessoas. Então eu pensei, vou criar um canal lá no YouTube e vou começar a falar sobre isso, sobre investimento, sobre educação financeira, tentar mudar a mentalidade das pessoas, né, com esses vídeos, né, com essa história que eu estou contando para vocês agora. Então em janeiro eu comecei a fazer isso, a falar sobre investimentos, né, a mostrar alguns investimentos, abrir minha carteira de investimento, como eu estou fazendo todos os meses. Eu abro minha carteira de investimento, mostro para vocês quanto tem lá na minha carteira de investimento, quanto já rendeu, se aumentou, se diminuiu, para que vocês possam ver, não para querer mostrar que eu tenho alguma coisa ou nada disso. É só para mostrar que, mesmo você começando com pouco, se você tiver disciplina, né, se você tiver um objetivo, né, de chegar a algum lugar, de alcançar um certo valor, todas as pessoas podem conseguir, independente de você ganhar um salário alto ou um salário baixo. A única diferença de quem ganha um salário, vamos dizer, alto para quem ganha um salário baixo vai ser o tempo. O tempo que alguém que ganha um salário baixo vai atingir, vamos dizer aí, 10 mil reais, vai ser bem maior do que o tempo de uma pessoa que ganha um salário bem melhor para atingir aquele mesmo valor. Porque às vezes quem ganha um salário menor, às vezes só vai conseguir investir, vamos dizer, 200 reais todo mês, 100 reais todo mês, ou 300. Já vai ter outras pessoas que vai conseguir investir todo mês 1.000 reais ou 1.500. Então o que acontece? A única coisa que vai mudar é o tempo. Mas naquele patamar, por exemplo, se você disser, quero juntar meus primeiros 10 mil, mas eu só consigo investir hoje 100 reais por mês. Aí a pessoa pode pensar, mas 100 reais por mês, daqui que eu venho chegar a 10 mil, não vale a pena, não vou investir. É aí onde as pessoas erram. Porque às vezes a gente pensa, vai demorar muito, não vale a pena, muito tempo, mas você precisa começar. Porque o tempo é relativo, porque, por exemplo, você começa hoje com 100 reais, você imagina, se for investir 100 reais por mês, vou dar um exemplo, vai demorar aí, sem calcular juros, né, por ano, vai dar 1.200. Então, para chegar em, vamos dizer, 10 mil, vai dar praticamente aí 8 anos. Mas só o que acontece no decorrer da nossa vida? Nem todo tempo você vai estar ganhando pouco. Se você ganha um salário hoje que você só pode investir 100 reais, o que é que você precisa fazer também? Você precisa investir na sua vida profissional, investir em buscar conhecimento, em aprendizado, para que você possa ter um emprego melhor, para que você possa ganhar um salário melhor. Porque se você não correr atrás disso primeiro, vai ficar difícil também. Você vai passar a vida toda ganhando um salário baixo e você vai sempre conseguir investir pouco. Mas se você investir em você mesmo primeiramente,
em curso, aperfeiçoamento, buscar coisas que venham agregar valor à sua vida, trazer conhecimento para que você possa ter um emprego melhor, para que você possa ser promovido naquele que você está, ou quem sabe arrumar outro emprego que te paga um salário melhor pelas suas qualificações, você vai conseguir ao longo daquele período lá investir um valor maior. Então você começou a investir 100, mas daqui a algum tempo você começou a ter um salário melhor, você começou a aprender novas coisas, você evoluiu na sua profissão, você agora consegue investir 200 ou 300, mais na frente você consegue investir 500, quando menos espera você consegue investir R$1.000. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi assim comigo também. Eu comecei investindo R$200, como eu comentei para vocês. Fui investindo 200, depois eu já comecei a investir, consegui investir mais, às vezes tinha mês que eu investia 300, às vezes 400. Aí depois eu defini, né, fiz meus cálculos, as minhas contas, como estava a minha vida financeira. O que é que eu fiz primeiro? Né? Tentei pagar minhas dívidas, né? Diminuir ao máximo o consumo, as coisas desnecessárias que muitas vezes a gente compra e começa a fazer dívida, passar cartão para tudo que é lado e ficar sempre pagando. Então naquele momento, quando eu comecei a investir, eu comecei a pagar minhas dívidas, comecei a comprar menos, comprar só aquilo que realmente era necessário. Comecei a ter uma vida, vamos dizer assim, mais minimalista, né? Não gastar com tantas coisas desnecessárias. E num dado momento eu decidi investir R$500 todos os meses. Então quando eu defini aquilo, foi uma coisa que eu não podia mudar. Não podia dizer amanhã, investi 500 esse mês, no próximo mês vou investir só 200 porque eu vou comprar tal coisa. Não. Eu fiz as minhas contas, é o que eu aconselho a cada um de vocês fazer também. Façam seus cálculos, vejam quanto dá para investir. Eu sempre digo nesse canal que no mínimo a gente deve investir 10% daquilo que a gente ganha. Então o que eu fiz? Comecei a investir esses R$500 e fiquei lá todo mês R$500, fui investindo R$500, investindo e fui tocando a minha vida desse jeito. E num dado momento desse ano, a partir de janeiro agora de 2023, eu refazendo todas as minhas contas, os meus cálculos, né? Deixando a minha vida, vamos dizer assim, mais enxuta possível, eu consegui ver que dava para eu investir todos os meses R$1.000. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer isso. Então em janeiro agora desse ano, eu comecei a investir R$1.000 todos os meses. Então eu sempre faço tudo para que todo mês eu consiga fazer aquilo. Quando chega lá no dia 20, geralmente 20 de cada mês, eu faço lá meu aporte de R$1.000. Às vezes pode ser no CDB, pode ser no LCI, pode ser em fundos imobiliários, tesouro direto, ações. Ainda não comprei nenhum ainda, estou estudando sobre o assunto para depois começar a comprar também, porque também vou entrar nessa parte também de ações, porque ela traz para nós também um bom retorno. Mas como eu sempre digo aqui nesse canal, né, para você investir em algum ativo, primeiro você precisa aprender sobre ele, porque senão você pode perder dinheiro, principalmente em ativos de renda variável, como é ações e fundos imobiliários. Se você comprar da maneira errada, você vai ter prejuízo. Se você compra uma ação, vamos dizer que ela está num valor bem caro, e aquela ação tem uma probabilidade muito grande de desvalorizar, aquela empresa lá não é uma boa empresa, e você não aprende nada sobre isso, você vai ter prejuízo. Então eu sempre digo aqui nesse canal, né, que as pessoas primeiro devem aprender, estudar sobre investimento, para depois que você aprender sobre aquilo, aí sim você começa a fazer os seus investimentos. Então eu decidi, né, a partir de janeiro desse ano, começar a investir esse valor, R$1.000 todo mês. E é o que eu tenho feito. E eu espero que mais na frente, no futuro, né, que as coisas venham a melhorar, né, no trabalho, tal, de repente a gente é promovido, começa a ganhar um valor melhor, né? E o que é que eu pretendo fazer se eu ganhar um salário melhor hoje? Agora eu vou vou trocar de carro porque o meu salário aumentou. Não penso em nada disso. O carro que eu estou hoje dá para mim andar tranquilo, não está me trazendo nenhum gasto, não tenho que pagar nenhuma parcela por ele, porque infelizmente muitas pessoas fazem isso, né? Quando tem um aumento de salário, a primeira coisa que pensa, vou trocar o carro. Às vezes não está devendo nada, às vezes o carro está bom, dá para andar, para ir para qualquer lugar, mas a pessoa vai e vende. Aí dá de entrada, compra outro e fica devendo. Aí passa às vezes 4 anos pagando o financiamento daquele carro. Onde, se ele olhar para trás, ele ia ver que ele tinha um carro que levava ele para qualquer lugar também, que ele não precisava ter trocado, não era uma necessidade, mas ele trocou muitas vezes por questão às vezes de ostentação, de status, de querer mostrar que tem aquilo, né? E infelizmente, né, vamos dizer assim, a nossa sociedade parece que nos empurra para isso também. Parece que quando você tem um salário ou uma posição
um pouco assim mais acima, né, que você ganha um salário melhor, parece que a sociedade em si, parece que ela lhe empurra para você ter coisas que correspondam com aquilo que você está ganhando. Por exemplo, o cara ganha lá 10 mil reais por mês, então aquele cara lá tem que ter um carro que custe 200 mil reais. Embora que ele financie aquele carro lá, mas aquele cara ganha 10 mil reais por mês, não pode ter um carro popular que custa lá, vamos dizer hoje, 50 mil reais, ou quem sabe até menos um usado de 40 mil. Ah, não pode, porque ganha 10 mil. A sociedade, no geral, hoje empurra as pessoas para isso, né? Vamos dizer assim, ensina as pessoas a ser consumista, né? Ah, se eu ganho 1.000, eu posso ter isso, mas se eu ganho 10 mil agora, então eu tenho que ter isso aqui. É como se fosse uma obrigação. E eu não vejo a vida dessa forma, independente do salário que eu ganho, eu quero comprar as coisas que realmente são necessárias para mim, não simplesmente comprar só para dizer que eu tenho, ou só para ostentar e mostrar que eu posso ter. Aquilo não, para mim não tem relevância nenhuma. Eu acho que a maior idiotice do ser humano é querer ostentar, é querer viver uma vida, e pior que muitas vezes viver uma vida que nem é para ele. Às vezes tem pessoa que é pior ainda, ele ganha um salário X, e ele quer ter coisas que não cabem no orçamento dele, para mostrar para as pessoas que ele tem, que ele pode, mas passam a vida toda endividadas, às vezes no sufoco, no aperto, pagando dívida, corre para lá, corre para cá. Então não adianta, né? A gente que é, vamos dizer, pobre, a gente tem que manter o nosso patamar de vida que a gente é mesmo. Não adianta querer ter a vida de outra pessoa, querer ser igual a outra pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Eu não posso ganhar, vamos dizer, 5 mil reais e querer ter uma vida igual a uma pessoa que ganha 15. Não tem como. Mas as pessoas às vezes fazem isso e ficam atoladas em dívida lá. Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje, dizer, ó, se vocês tiverem constância, tiverem um objetivo, né, e determinação, vocês vão alcançar também essa independência financeira ao longo do tempo. Eu coloquei até um vídeo no canal aí esses dias, mostrando quanto tempo seria necessário, quanto nós precisaríamos investir para ter R$1 milhão na conta, né? E mostrei também quanto aquilo renderia. R$1 milhão na conta nos dias de hoje renderia para nós aí uma média de 8 a 10 mil reais todos os meses, imagina. Então quando eu paro para pensar que se eu tivesse começado a investir desde a minha infância, do momento que eu comecei a trabalhar, hoje eu já teria bem mais do que isso. Com certeza. E você também que talvez viveu a mesma história que eu, ou você que talvez está ouvindo essa história e está começando a viver essa minha história que eu vivi no passado, hoje é o momento de você mudar. É o momento de você dar um basta e começar a aprender nessa segunda parte do vídeo que eu comecei a falar de como a minha vida mudou, quando eu comecei a aprender sobre investimento. E se a gente aprender isso na nossa infância, se a gente começar a aprender isso desde cedo, aí que vai ser algo impressionante mesmo. Eu vi que aqui em São Paulo, se eu não me engano, parece que as escolas já vão ter educação financeira, né? Não sei se vai ser todo o estado de São Paulo ou se é São Paulo capital, né? Mas vai ter educação financeira nas escolas, né? Isso, na verdade, deveria ter em todas as escolas, porque na escola a gente aprende várias coisas, né? A gente aprende sobre várias matérias e a gente aprende que a gente precisa estudar, às vezes fazer uma faculdade para ter um emprego legal, né? E ganhar um bom salário, né? Mas a gente nunca aprende depois. E depois que eu tiver um emprego, que eu tiver um bom salário, o que eu vou fazer com aquele dinheiro? Como eu vou fazer para administrar aquele dinheiro? Isso a gente não aprende na escola. Mas eu acredito que ao longo do tempo, né, essa matéria talvez, né, como aqui no estado de São Paulo já começou, vai começar, como eu comentei, não sei se é só na capital ou se vai ser no estado inteiro, é provável que muitos outros estados também façam isso, né, comecem a implementar nas escolas educação financeira, para que depois que você se formar em alguma coisa, começar a trabalhar, você saber o que fazer com aquele dinheiro, como administrar aquele dinheiro, porque existem muitas pessoas que ganham 10 mil, 20 mil reais por mês e estão atoladas em dívidas. Tem muitas pessoas que ganham um bom salário e vivem sempre no vermelho, sempre devendo, sempre correndo atrás de mais dinheiro e não conseguem resolver a sua vida, porque não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas é a quantidade de dinheiro que você consegue poupar. Isso é o que mais importa, porque existem muitas pessoas também que ganham aí 2 mil reais e tem uma vida mais tranquila, consegue investir todos os meses e gastar algum valor, tem uma vida até melhor em termos de patrimônio do que uma pessoa que ganha 10 mil, às vezes 20 mil, porque se você não tiver educação financeira, não souber como
poupar aquele dinheiro, investir, fazer com que ele traga algum retorno para você, de nada adianta o valor que você ganha. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês e mostrar como funciona, né? Que se a gente começar desde a nossa infância aprendendo isso, isso vai trazer um grande benefício para nós. E hoje, depois de aprender sobre educação financeira, sobre investimento, eu tento passar isso também para os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, tenho uma de 5 anos, tenho outra menina de 12 e tenho o meu outro que já vai fazer 15 anos já. Então o de 15 e a minha filha de 12 anos, eu tento ensinar a eles sobre isso, sobre educação financeira, sobre guardar dinheiro, sobre poupar algum dinheiro e investir. Como hoje está mais acessível, né, para a gente ter esse conhecimento, eu sempre digo para eles, ó, você pegou algum valor, recebeu algum dinheiro, ganhou algum dinheiro, uma mesada, vamos dizer assim, algum valor que às vezes eu dou para ele, pega uma parte daquele valor e investe. Ah, recebeu alguma coisa, ganhou algum dinheiro, não sei, fez alguma coisa, ganhou algum dinheiro, pega parte daquele valor e investe. No caso deles, eu sempre digo, né, investe, dá para investir mais de 10%. Tipo, os meus 2 filhos mesmo, eu digo para ele fazer isso. A minha filha, no caso, já tem uma conta também que eu abri para ela. O meu filho também tem uma também. E eu fico ensinando isso aí lá. Pegou algum dinheiro, guarda lá. A minha filha mesmo, meu filho, né, vai investindo lá no CDB por enquanto. Não precisa ser uma coisa tão... Não precisa ter um amplo conhecimento no início. Mas vai lá investindo, vai criando essa cultura de investir. É isso que a gente deve fazer. Então, todas as vezes que ela pega algum valor, e ele também vão lá investir, né? Embora ele não esteja indo no mesmo ritmo que ela, eu percebo que a menina, né, minha filha, ela tá, assim, mais, vamos dizer assim, focada nessa parte. Porque sempre que ela pega algum dinheiro, ela diz a mim, rapaz, vou investir quanto aqui daqui? Quanto eu invisto desse valor? Já o meu filho não, né? Ele já tá mais... Teve um dia que ele tava com dinheiro lá investido, depois eu perguntei, cadê o dinheiro? Ah, eu tirei, gastei, mas rapaz... Tá fazendo tudo errado do que eu estou te ensinando. Não gasta esse valor, deixa esse valor lá rendendo lá, é pouquinho, mas deixa lá. Para ir aprendendo, né? Pegando aquela cultura, né? De sempre que pegar algum valor, investir parte dele. Já minha filha não, tá mantendo lá o valor que ela vai investindo todo mês. Não é muito dinheiro, é pouco. Mas o importante ali não é a quantidade, não é o valor, mas é a mentalidade. É você começar a perceber que aquilo é algo importante. E começar a fazer aquilo com frequência. Então, quando ela for crescendo e ele também começar a trabalhar, começar a ganhar o seu salário lá, eles já vão ter essa cultura, já vão ter essa mentalidade de investidor. Então, o que é que eles vão fazer? Eles só vão potencializar isso que eles aprenderam. Agora eu posso investir mais, agora eu posso aumentar o aporte. Antes eu não podia, antes eu ganhava só uma mesadinha lá, pouquinho, e investia um pouquinho de dinheiro. Agora não, agora eu tenho um salário melhor, eu posso investir um valor melhor. É isso que eu tento passar para eles. É isso que eu digo para vocês passar para os seus filhos também. Se você está acompanhando esse conteúdo, se você está gostando, se você está aprendendo, passa também para os seus filhos também. Ensina a eles sobre educação financeira, sobre investimento. Mostra a eles a importância de sempre poupar algum dinheiro. É o que diz lá que eu estava vendo também naquele livro lá de O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Ele deu um exemplo lá, não exatamente assim, mas... Se você ganhar 10 moedas lá, você sempre pega uma daquelas moedinhas e vai guardando. Ganhou mais 10, sempre guardando uma moedinha daquela. Que seria o que? 10%, né? E você vai ver que ao longo dos anos, você vai ser uma pessoa bem sucedida. Então é isso que eu queria trazer para nós hoje nesse vídeo. Contei um pouco da minha história, como está a minha vida hoje, o que os investimentos têm feito na minha vida hoje. E como eu não podia guardar isso só para mim, por isso eu comentei com vocês que eu criei esse canal. Eu peço a vocês aí, ajudem a compartilhar esse vídeo, ajudem a divulgar o canal, para que mais pessoas sejam, vamos dizer assim, tocadas por esse assunto, né? Que as pessoas possam realmente entender que educação financeira e investimento é algo extremamente necessário para que a gente possa ter uma vida melhor no futuro. Porque se a gente não tiver conhecimento sobre educação financeira, sobre investimento, a gente vai ficar, como diz lá o Robert Kiyosaki, né, no livro que eu comentei com vocês. A gente vai viver a corrida dos ratos. Vai ficar todos os meses, passando 30 dias trabalhando, recebendo aquele valor, pagando todas as contas, ficando zerado, muitas vezes, em alguns casos, ficando até faltando dinheiro ainda. Tem pessoas que conseguem comprar mais do que aquilo que elas recebem, e quando chega no final do mês vai pagar a conta, não tem dinheiro, aí começa a correr atrás de dinheiro emprestado e tal, e os bancos é que gostam, né? Imagina, você ter que ir lá no banco pegar um dinheiro emprestado, vai pagar um alto juros,
sendo que se você tivesse esse conhecimento sobre educação financeira, sobre o que realmente é importante e necessário para você ter e gastar, você não precisaria passar por isso. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer para nós hoje. Esse aqui é o canal François Renda Mais. Se você já é inscrito, tá? Não esquece de deixar o seu like. E se você está chegando aqui pela primeira vez e esse conteúdo de alguma forma agregou algum valor para você, eu peço que você se inscreva também nesse canal, que você deixe seu like, que você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que não só a minha vida seja mudada, transformada, como tem sido, né, pelos investimentos e pela educação financeira, mas que a sua também, que a dos seus parentes, dos seus amigos também, possam ser transformadas também por esse conhecimento. Porque o conhecimento é o que transforma a nossa vida. Quem não tem conhecimento, infelizmente, nunca vai ter uma transformação na sua vida, né, para melhor. Mas quem busca o conhecimento vai perceber que ao longo do tempo, a vida dele vai ser transformada. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais sábio a gente fica. Então a gente vai aprendendo e nesse voltado para investimento, quanto mais você aprende, mais você ganha. Porque quando você começa a investir, por exemplo, em renda fixa, você ganha um valor fixo, a renda fixa é mais seguro, né? Você vai ganhar um pouco menos. Mas depois que você aprende também sobre renda variável, você vê que você consegue ganhar um rendimento maior. Tem um risco maior? Tem, óbvio que tem, mas você consegue mitigar aquele risco, né? Diminuir ele um pouco. E como eu já comentei em muitos vídeos aqui, né? Já teve momentos da minha carteira de investimento, quando eu abro para vocês lá todos os meses, final do mês, teve mês lá de eu ganhar 3,5, 3,50 de rendimento no mês. No outro mês já teve 3,40, 2 ponto alguma coisa, 1,4. Ou seja, você consegue ganhar mais do que o que você ganharia na renda fixa quando você diversifica a sua carteira, né? Parte de investimento no Tesouro Direto, parte do investimento no CDB, no LCI, parte do investimento no fundo imobiliário, parte você investe em ações, né? Outras coisas que você pode investir também, você pode investir fora do país, nos Estados Unidos. Eu ainda não fiz essa parte ainda, como eu disse, eu sempre aprendo primeiro sobre as coisas para poder começar a dar os primeiros passos. Eu não gosto de ir porque fulano falou, tal, a pessoa falou que tem que fazer assim, porque eu gosto de eu mesmo ter o controle de saber o que eu estou fazendo. E não simplesmente investir porque alguém falou e vai que eu tenho prejuízo lá. Eu preciso saber o que está acontecendo, por que eu estou investindo naquele ativo lá, o risco que tem, e eu preciso saber, você precisa saber. E tudo isso que eu falei nesses vídeos e nos outros não é nenhuma indicação de investimento, não faço indicação, eu sempre mostro onde eu invisto, como eu faço, e dali você faz uma análise, faz um estudo, e você vê se é viável também fazer do mesmo jeito ou fazer diferente. Cada um tem a sua maneira de ver, vamos dizer, a vida, né, nessa parte de investimento. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que, de alguma forma, eu possa ter sensibilizado vocês a mudarem os seus conceitos sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que vocês ganham todos os dias e que vocês possam se tornar um investidor, assim como eu. Estou chegando perto dos 2 anos, espero que, quando eu completar aí os 5 anos lá, eu até coloquei uma meta na carteira lá, acho que vocês viram, né? Que até o final de 2027 eu ter lá 100 mil reais investido. Eu espero conseguir antes, né? Porque eu coloquei uma meta que eu vi que dava para alcançar, mas dependendo como acontecer as coisas, talvez eu consiga antes, né? Se conseguir antes, melhor ainda. Se eu atingir essa meta, depois eu traçarei outra, né? Outro objetivo para eu alcançar, para que eu possa mais na frente, no futuro, eu ter a minha aposentadoria garantida com os meus investimentos, e não depender de INSS nem do governo, beleza? Até a próxima aí, obrigado por acompanharem esse conteúdo e bom final de semana.